entro no meu veículo, principalmente se eu não sou a única pessoa que dirige, né, o veículo da nossa casa, por exemplo. Cada um de nós tem uma altura, cada um de nós enxerga de um jeito, cada um de nós aprende a dirigir de um jeito. Então a gente tem que ajustar de uma forma que fica bom para nós. Sendo bom para a gente, evitando um acidente, tá ótimo. Qual é a função do espelho plano? O espelho plano, ele emite a mesma imagem, mas de forma reduzida. E o convexo, ele faz isso, ó. Ele diminui a imagem, mas amplia o campo de visão. Então, ao entrar no veículo, sempre os retrovisores devem ser ajustados, principalmente se a gente não é a única pessoa que conduz aquele veículo. Então, se, por exemplo, numa casa tem 4 pessoas que dirigem, cada um deles enxerga de um jeito. Então, você tem que ajustar o retrovisor de modo a diminuir os pontos cegos, você ter uma ampla visão do teu veículo, para você, porque às vezes o que é bom pra gente não é pro outro, tá? Como que chama o ponto de entrada e saída de uma curva? Ponto de tangência, muito bem. Procedimento ao entrar numa curva. Eu vou entrar numa curva, eu tenho que diminuir a velocidade antes de entrar nela. Ao entrar nela, eu vou acelerando aos poucos. Outra lei da física aí que escapou da minha cabeça na hora que eu estava falando lá, é a transferência de massa. O que é a transferência de massa? É a troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. E ela depende do quê? Da aceleração e da desaceleração. Quando, por exemplo, imagina a gente na moto. Quem anda muito de moto vai lembrar certinho. Quando eu estou acelerando, o meu peso, o meu corpo vai ser todo jogado para onde? Para trás. Qual eixo que vai ficar mais leve, então? O da frente. Se eu estou freando, você senta na motocicleta, o garfo até desce. Então, qual eixo que fica mais pesado? O da frente. E vai desgarrar traseiro. Perguntinha da prova. A transferência de massa depende de que fatores? Da aceleração e da desaceleração. Quando eu estou acelerando, o eixo mais pesado, traseiro. Se eu estou freando, qual é o eixo mais pesado? O da frente, o dianteiro. Deixa eu ver. Quando está tendo áreas alagadas, por exemplo, eu estou passando numa área alagada, mas o trânsito está fluindo. Quais marchas eu devo usar? Primeira e segunda marcha. E tenho que fazer o percurso o tempo todo acelerando o veículo, evitando que a água entre pro motor do veículo. Ele vai entrar pelo escapamento no motor do veículo, certo? Agora imagina que a gente está numa área com o trânsito totalmente congestionado. Tem veículos na nossa frente, veículo atrás, veículo dos lados, para todo lado, está tudo congestionado. E começa a subir água. Qual o procedimento correto? O que a gente tem que fazer? Deixa o carro no ponto morto e fica o tempo todo acelerando, também evitando que entre água pelo escapamento do veículo. Quando tem vento lateral, que dá uma arrastada nos veículos assim, em vento lateral, qual é o procedimento correto? Eu vou abrir os vidros de ambos os lados. Mas se tiver fumaça na via, qual o procedimento correto? Qual luz que eu uso primeiro? Em fumaça? Baixo. Fecho os vidros ou abro os vidros? Fecho os vidros. E faço o percurso em alta velocidade ou reduzo a velocidade? Reduz a velocidade. Agora, é uma passagem subterrânea, passa vários tipos de veículos e pedestres. Em túneis e por passagem subterrânea, qual luz a gente usa? Luz baixa. Ao sair do túnel ou dessa passagem subterrânea, que é considerada uma obra de arte, uma obra da engenharia, qual veículo deve permanecer com a luz baixa acesa? As motocicletas e similares. Deixa eu ver outra coisa. Um garupa da motocicleta. Então, a pessoa que está aí no banco de trás da moto aí, na garupa, ela deve fazer o mesmo movimento do piloto, do condutor do veículo, ou o movimento ao contrário? O mesmo movimento. Se o condutor do veículo vai
para a esquerda e você vai para a direita, tombo na certa. Então, até para a gente ser um bom garupeiro, você tem que saber andar na moto. Se ninguém vai andar na moto, fica travado lá, né? Agora, você lembra da postura? Não, postura no veículo, no carro, veículo de 4 rodas ou mais. Postura motocicleta dinâmica. Agora, forma de conduzir a motocicleta é o ciclomotor e a motoneta? Sentada. É a Bis, a Burgman, ela tem aquele vão, então você não precisa passar o pé assim que nem cavalo. Você chega e senta, certo? Porque é uma motoneta. Belezinha? Nessa parte aí de direção defensiva, vocês têm alguma dúvida? Tem um monte de dúvida. Deixar de reduzir a velocidade sob chuva. Tá caindo bastante na prova lá. Lembrei dessa infração agora aí. É que tipo de infração? Qual? É grave. Tá? Deixar de reduzir a velocidade sob chuva. É infração de natureza grave. Deixar de guardar a distância do veículo da frente. Aí é infração de natureza? Média. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu não falei. Deixa eu ver. O que é ergonomia mesmo? Muito bem. Qual o objetivo? Quais são os 3 objetivos da ergonomia? Segurança, conforto e bem-estar do condutor. O efeito chicote, o que ele evita? Isso aí, quando acontece o efeito chicote, a gente vai usar o encosto de cabeça para evitar que a pessoa vire um tetraplégico, porque pode lesionar a nossa medula cervical. Lembra disso, tá? Efeito chicote acontece quando, por exemplo, o veículo que está atrás do meu colide com o meu, aí a gente vai com o pescoço lá na frente e volta. Para isso, a gente usa o encosto de cabeça. Eu nem sabia que aquele negócio era usado, mas é usado. É usado para evitar o efeito chicote, certo? Qual que é o sentido horário, então, mesmo que a gente segura o volante? Quanto que eu posso dirigir o veículo com apenas uma das mãos? E sinalizar. O motociclista, ao parar, qual pé que ele põe primeiro no solo? O direito está na onde? No freio. Ele tem que ficar o tempo todo sinalizando. O que são pontos cegos? São pontos onde a gente não vê, onde os objetos se escondem. Qual é a melhor direção? Defensiva. Qual é a melhor direção? A preventiva ou corretiva? A preventiva, porque aí você vai antecipar os riscos. Mas na corretiva você tem que ser muito habilidoso, que tem que corrigir uma situação que a gente não estava esperando. São fundamentos da direção defensiva, exceto. Que palavra não faz parte dos fundamentos da direção defensiva? Interação. Aonde acontece a maior parte dos acidentes? Nos cruzamentos. O que são atos inseguros? Isso, é uma atitude minha como condutor do veículo. E o que é uma condição insegura? Uma condição relacionada ao meio onde a gente trafega que pode causar um acidente. O que é aderência? Contato, atrito do pneu com o solo. Na força centrífuga, o veículo é jogado para fora. Na força centrípeta, para dentro. Na transferência de massa, troca de peso entre o quê? Eixos dianteiro e traseiro. Depende de quais fatores? Da aceleração. Se eu estiver acelerando, qual eixo que fica mais pesado? De trás. Se eu estiver freando, qual eixo que fica mais pesado? O da frente. Ofuscamento ou penumbra, uma condição adversa de chuva, neblina, cerração. Pneu careca, farol desregulado, para-brisa trincado. Veículos. Lombada, aclive acentuado, declive acentuado. De quem quer? Das vias. Congestionamento, falta de fluidez, horário de pico, é uma condição adversa do trânsito.
do trânsito. Do tempo é chuva, neblina, cerração, foi longe. Sono, pressa, estresse, é uma condição adversa de quem? Do condutor ou do motorista. Aquaplanagem ou hidroplanagem, o que é isso? Uma fina camada de água no solo que acontece a falta de aderência. Isso, então aí ela vai perder a aderência, porque ela vai ter uma fina camada de água entre o pneu e o solo. Qual é a menor manobra do veículo? Qual é a distância qual é o tempo de reação? É o tempo que eu levo para ver e reagir. E de frenagem? Que eu piso no freio e para. E a soma das duas? Distância de reação mais a distância de frenagem é igual a distância do quê? De parada. Tempo total gasto entre eu ver o perigo, reagir, pisei no freio, o veículo parou. Qual é o tipo de colisão que envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores? Misteriosa. Qual o melhor cinto de segurança? Qual o melhor freio que existe? ABS. Para que serve o encosto de cabeça? Evita o quê? O efeito chicote. O que é automatismo? É tudo que a gente faz no automático. Deixa eu ver. Capacete de segurança tem prazo de validade? Conforme o fabricante. Muito bem, essa matéria é a matéria de direção defensiva. Agora a gente já vai aproveitar e já vai pegar os primeiros socorros, certo? O que são primeiros socorros? São os atendimentos iniciais, primários. No primeiro socorro, eu vejo um acidente, a minha primeira atitude é ir lá e salvar a vítima? Não. Qual é o primeiro? Eu vi um acidente, vou ajudar, vou prestar socorro. Qual é o primeiro procedimento? O que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou estacionar o veículo no local seguro. Primeiro eu cuido de quem? Da minha segurança, de quem está comigo no veículo. Segundo passo, eu vou sinalizar. A sinalização é sempre feita nas duas pontas. Terceiro passo, ligar para as autoridades competentes. Depois, prestar socorro à vítima. Se der tempo. Brincando. Então, vamos lá. Ao falar com alguém, por exemplo, primeiro a gente vai estacionar o veículo no local seguro, né? E vou começar a fazer a sinalização do local. Por que eu sinalizo primeiro de ir lá ver a vítima? Não é uma falta de humanidade? Não. Por que eu tenho que fazer isso primeiro? Para não correr outros acidentes. A segurança da vítima é primordial, sim, mas para isso a gente deve sinalizar para evitar outros acidentes. Você pode até pesquisar no canal do YouTube, tem vários vídeos de pessoas que fica tão desesperada para salvar alguém que estaciona de qualquer lugar, para o veículo de qualquer jeito e sai na busca de ajuda. O que acontece? Ela é atropelada ou o veículo dela ela vai acidentar com outros e vai virar uma mixórdia, aquele tanto de acidente um em cima do outro, porque os outros veículos ainda não viram o acidente. Então a sinalização é primordial. Então a gente sempre sinaliza nos dois pontos da via, sempre dos dois lados. Se eu sou apenas um socorrista, eu sempre tenho que pedir ajuda para alguém. Sempre vai ter um curioso que vai parar por lá. Então você vai pedir para ele, ó, eu vou fazer daqui, você vai fazer de lá, certo? Então a gente deve sinalizar numa distância onde os outros veículos ainda não vejam o acidente, para que eles tenham chance de reação, para que eles diminuam a velocidade que eles estão e passem pelo acidente tranquilamente. Agora, se perguntar, o acidente aconteceu durante o dia, quantos passos eu vou contar? Não falou nenhuma via, falou o acidente aconteceu durante o dia. São 30 passos ou 30 metros. À noite, 300 passos ou 300 metros. Eu estou contando e me deparo com a curva. O que eu faço quando tiver curva? Para a contagem. Vou até o final dela e começo de novo. Antigamente a gente continuava onde parou. Hoje em dia não, o procedimento mudou. Então o que a gente faz? Conta desde o zero de novo, no final da curva. Então a gente isola ela. Agora, se eles especificar um tipo de via, lembra que eu falei que a velocidade teria que ser gravado, memorizado, decorado?
Por quê? Se o acidente aconteceu numa via de trânsito rápido, qual é a velocidade de uma via de trânsito rápido? 80. Então a gente vai pegar esse 80 da velocidade da via e vamos contar durante o dia quantos passos? 80 passos, 80 metros. À noite, 160 passos, 160 metros. Seria o dobro. Se for na rodovia, a gente pega a velocidade maior da rodovia. Durante o dia, 110 passos, 110 metros. À noite, é o dobro, 220 passos ou 220 metros. Que materiais eu posso usar para sinalizar o local do acidente? Materiais, não falei equipamento. Tambor, triângulo, latas, pedaço de madeira, galhos, cavaletes, fitas lembradas, balizadores, tambores. Tudo pode usar para sinalizar o local do acidente. Vai ter isso disponível para vocês lá? Não. Você tem tudo isso dentro do teu carro? Não tem jeito, né? Não cabe nem você lá dentro. Mas na prova do Detran é a resposta certa. Não falei equipamento, eu falei materiais. Equipamento vai ser o quê? O triângulo, que o nome certo é dispositivo luminoso. O pisca-alerta pode ser usado para sinalizar o local do acidente. Então, falando em pisca-alerta, quando que eu posso usar o pisca-alerta? Em situação de emergência e também aonde a regulamentação exigir. Então, tá uma plaquinha de regulamentação lá falando, ao parar nesse local, permaneça com o pisca-alerta ligado. Aí a gente vai obedecer a sinalização do local. Ali na praça tem um que diz assim, pisca-alerta 10 minutos. Aí tem que ficar 10 minutos pisca-alerta ligado? Sim, se você ficar os 10 minutos lá, você vai ficar com os 10 minutos com o pisca-alerta ligado. Sim, geralmente sim. Tá? Se tiver então, deixa eu ver aqui, um acidente com o princípio de incêndio, de foco de fogo, qual o procedimento correto? O que a gente faz? Tá tendo princípio de incêndio. Pegar o extintor? Pode pegar o extintor do seu veículo, do veículo que se acidentou, de quem está próximo. Mas extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Ele só é obrigatório para os veículos inflamáveis e de grande porte. Mas muitas pessoas ainda têm o cinto de segurança, o extintor de incêndio. Vocês sabem por que o extintor de incêndio está sendo retirado dos manuais? Não. Por quê? Porque as pessoas não sabem usar. Então, vê um foco de fogo, tá lá no painel, no motor do veículo, tá começando a sair fogo. O que a gente faz primeiro? A pessoa, todo mundo, abre o capô. Para ter inflamação ou pegar fogo, tem que ter ar, tem que ter oxigênio. Senão o fogo não vai para frente. Tem que ter extintor, tem que ter sempre oxigênio. Então, o primeiro procedimento, você tem que colocar a mangueira do extintor num pequeno vão. Você abre um pequeno vão e dá a primeira esguichada, por assim dizer, sabe? Dá a primeira esguichada. Só assim você abre o capô do veículo. Se você abre de uma vez, ele vai ter contato com o oxigênio e vai vir aquele fogaréu em cima das pessoas. Então, o que acontecia? As pessoas estavam sendo mais queimadas do que tudo. Então, por isso que ele está sendo retirado dos manuais. Então, está tendo um princípio de incêndio, foco de fogo. A gente primeiro afasta os curiosos, orienta para que ninguém fume no local. Outra coisa, se for de noite, pega o isqueiro e começa com o isqueiro para todo lado. Você lá sabe se está caindo combustível, gente? Não pode fazer isso de jeito nenhum. Se está derramando combustível, você pode jogar areia, terra nesse material derramado. Desligar o motor do veículo se for seguro, às vezes bateu, né, colidiu, mas o veículo não parou de funcionar. Você vai lá e desliga, se for seguro, e já fica com o extintor de incêndio de prontidão. Os primeiros focos de fogo a gente consegue apagar com extintor, esse extintor de veículos mesmo, certo? Em explosão, quando tem explosão, a gente interdita toda a via. Em explosão, espalha o quê? Fragmentos. Um fragmento desse veio e ficou lá dentro do meu olho. Posso retirar esse fragmento? Não. Posso ir lá e coçar o olho? Não pode também. Quanto mais você coça, pior fica. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um curativo local nesse olho atingido, mas imobilizo os dois. Tem que imobilizar os dois olhos. Porque toda vez que a gente vira o olho
para um lado para o outro, os dois olhos movimentam, eles movimentam juntos. Então, para um olho ficar em repouso, o outro também tem que estar em repouso, certo? Acidente com cabo de eletricidade. Bati com o poste. Nesses acidentes, é comum cair um cabo de eletricidade sobre o veículo. Então, o que é melhor para o condutor do veículo? Aonde é seguro ficar? Dentro do veículo. E tem que orientar para que não coloque a mão em partes metálicas. Mas nesse caso, imagina uma situação. O cabo de eletricidade está chicoteando para lá e para cá, né? E está derramando combustível. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se for preciso sair do veículo, eu tenho que sair com os dois pés juntos no solo. Eu não posso pôr o primeiro, depois pôr o segundo, ou abrir as pernas assim, ó. Porque vai ter positivo, negativo e vai tomar uma carga elétrica, uma descarga elétrica e pode vir a óbito, certo? Então não pode, precisou sair, tem que ser com os dois pés juntos no solo. Agora, se tiver algum acidente envolvendo uma carga perigosa, eu posso me aproximar da carga? Não, de jeito nenhum. Você não sabe se o que derramou lá é corrosivo, infectante, radioativo, você não sabe o que foi derramado. Então, nesse caso, a gente interdita toda a via. Mesmo com vítima, a gente não aproxima de um produto perigoso. O que a gente faz? Isola toda a via, liga para as autoridades competentes e para o dono do veículo. Então, geralmente, esses veículos têm um 0800 na parte de trás dele, liga, porque eles vão tomar conta dessa carga. Muitas pessoas falam assim, tem que jogar terra, tem que jogar areia, mas vai saber se o que derramou lá reage com esse tipo de produto. A gente não sabe, não tem conhecimento sobre ele, a não ser que você conheça, né, sabe mexer com isso, mas fora isso, nós meros mortais que não sabemos mexer, não se aproximam. O que a gente pode fazer? Interditar toda a via e ligar para as autoridades competentes, para os donos do veículo. Eles vão ter que dar um jeito nessa carga perigosa, o que foi derramado no local. Ao ver um acidente, existem várias coisas que a gente não deve fazer. O que eu não devo fazer? Vocês sabem? Tocar no sangue da vítima não pode. Dar água, comida ou remédios. Você não sabe se a pessoa é alérgica a algum componente que você esteja dando para ela. Então não pode dar medicamento nenhum, nós não somos médicos para receitar nada para ninguém. Você nunca viu essa pessoa na vida, então o que faz bem para você não pode fazer para o próximo, tá? Outra coisa que a gente não deve fazer: tracionar, puxar ela por braços e pernas, deixar a vítima se levantar. Às vezes, por conta da adrenalina, ela não está sentindo dor e tem alguns ossos quebrados, alguma coisa dentro dela que pode perfurar um órgão vital. Então, permaneça, acalme ela no local. Nunca transporte em veículo próprio. Imagina se a pessoa está berrando de dor, você fica com dó, põe ela dentro do veículo e sai em busca de ajuda. E no caminho essa pessoa morre. Imagina a burocracia que vocês vão passar até você explicar por que aquele cadáver está no teu veículo. Explicar para a família que a tua intenção foi boa, porque a própria família pode processar falando, se você tivesse deixado ela lá, tinha chegado o resgate, tinha sido tratada da melhor forma, não teria morrido. Então isso daí pode dar um balaio de gato, então nunca faça isso. Outra coisa, fazer o torniquete. O que é o torniquete? Todo mundo aqui já tirou sangue? Então é quando a gente prende o sangue aqui, quando a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Por que ele está sendo retirado dos manuais? Porque ele tem um tempo máximo. Qual que é o tempo máximo? 10 minutos. 10 minutos. Ele só pode ser feito na parte superior de braços e coxas. Que materiais a gente usa para prender o sangue de alguém? Sim. Materiais sempre maleáveis, borracha, tecido, nunca material cortante, arames, fios, barbantes, que vai prejudicar mais ainda a vítima. Quando se aplica o torniquete, é o prazo máximo de 10 minutos. E aonde que eu devo escrever que eu fiz o torniquete? Na testa. Qual que é a sigla? TQ. Aí você coloca lá que você já fez o torniquete na vítima. Ao chamar o socorro, quais são os telefones de resgate, de emergência, de SAMU, de corpo de bombeiro, de polícia? Vamos ver cada um deles.
Se aparecer na prova, qual que é o telefone do resgate, Cobom ou Corpo de Bombeiros? 193. 193. E o SAMU? 192. Da emergência? 190. E da Polícia Rodoviária Federal? 191. Se na prova aparecer, responda os telefones de forma respectiva. Tem que responder em ordem. Mas em ordem do quê? Ordem decrescente, crescente, do que é? Da pergunta lá. Não é do que está aqui no livro ou está no meu PowerPoint, nada disso. Do que perguntou para vocês. Se aparecer a palavra respectivamente, tem que ser em ordem. O que significa SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU, o telefone é 192, ele tem uma mini UTI no seu interior, então ele vai socorrer aí as vítimas que estiver desacordado, com uma parada cardiorrespiratória, precisando de oxigenação, tudo tem lá no SAMU. Se fosse só uma ambulância, não tem nada, né? A ambulância é para pequenos ferimentos, fraturas, queimaduras, pequenos ferimentos para ajudar na hora de transportar as vítimas para o hospital. Agora, se perguntar na prova, o que a gente verifica na análise primária? Ver, sentir, ouvir. Muito bem, são 3 palavras: ver, sentir e ouvir. Então, eu vou ver se essa vítima respira, se ela entende, se ela está falando, se ela está respondendo. Como que eu sei que uma mulher está respirando? O que eleva? O peito não, tórax. Tórax da mulher. E os homens e as crianças, o abdômen. Então a gente vai fazer a barriga, a pancinha, né? Eu não vou mostrar meu abdômen, porque é pancinha. Então aqui, tá? Agora na análise primária a gente vai ver, sentir e ouvir. E na secundária eu observo a vítima da cabeça aos pés. Aí você tem que ter estrutura, porque você vai ter que manusear a vítima, observar se ela tem lesões, aberturas, fraturas, o que ela tem. Então, um acidente de trânsito, gente, não é bonito de se ver. Se você não tem essa estrutura, é melhor nem se aproximar. A gente pode prestar socorro de outra forma, ajudando de outras maneiras. Porque às vezes você se aproxima do veículo, vê alguma coisa que não está preparado, e aí passa mal, é mais um para socorrer, para dar trabalho, né? Então aí as pessoas que não têm estrutura para isso, não façam, certo? Então aí você vai fazer outro tipo de coisa, você pode ligar, já está ajudando, você pode ajudar a sinalizar, você pode se pôr à disposição aí para o teu extintor de incêndio, ajudar de outras formas, tá? Não é porque também você não sai, eu passo mal se eu ver sangue, você vai deixar a pessoa agonizando no meio da via, não. A gente já tem a obrigação de prestar socorro, né? Mas também não sou obrigada a fazer uma coisa que eu não sei. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não sabe. Oi? E se a gente não quiser? Não quiser? É infração de trânsito. Agora, se você cometeu um acidente e der linha na pipa, aí é crime de trânsito. Omissão de socorro é crime de trânsito. Mas a gente deve, de qualquer forma, sempre colaborar com a vítima aí, né? Se não pode aproximar e fazer esses procedimentos, que eu concordo, também não tem estrutura para isso, mas não é por isso que a gente não pode ajudar. Agora, se você também está vendo que tem 200 carros parados lá em volta, também você não precisa parar para ser mais um curioso. Porque hoje em dia a pessoa gosta da desgraça dos outros, aí pega o celular e começa a filmar. E taca na rede social e vai mostrando para todo mundo. E a família dessa vítima também não é certo a gente fazer isso, né? Agora vamos lá. Sinais vitais. Nós temos vários sinais vitais. A gente tem a temperatura, o pulso, a respiração, a pupila. Então a gente tem vários tipos de sinais vitais. Qual deles não muda com a idade? A temperatura e a pupila. Como assim os dois? Não. Se tiver na mesma questão, a temperatura e a pupila numa questão só. Tiver, por exemplo, temperatura, pupila, pressão e respiração. Qual delas eu vou assinalar? A temperatura. Mas se pegar uma prova bem antiga do Detran, onde antes era a pupila como sinal vital, que não mudava com a idade, não tiver temperatura, tiver pupila, pressão, respiração e nenhuma das opções, sei lá, uma coisa assim, aí a gente vai responder pupila. O que é a pupila? É o ponto escuro, mais escuro do nosso olho, e ela tem reações.
quando ela está exposta à claridade, ela diminui. Se ela está na escuridão, ela aumenta, fica grandona. Então, a temperatura normal do corpo humano, ela varia de 36 a 37 graus. Acima disso, a pessoa já está entrando em estado febril. O que eu uso para medir temperatura? Termômetro. Aonde? Nas axilas, de 3 a 5 minutos. Eu não posso usar na cavidade retal nem oral, porque isso é só médico que pode fazer. O melhor termômetro que existe é o termômetro de mercúrio, aquele que a gente chacoalhava, aqueles antigos, certo? Mas por conta do mercúrio ser um elemento totalmente tóxico, né? Ele foi retirado e vieram naqueles termômetros digitais, os termômetros agora infravermelho por conta do Covid, então mudou aí. Mas o melhor, o mais preciso era aquele antigo que a gente chacoalhava, certo? Como que fica a pele da pessoa em estado febril? Fica vermelha, avermelhada. O que a gente não pode fazer no estado febril? O que eu não posso fazer que aparece em prova? Agasalhar a vítima. Aí, gente, é só vocês raciocinar. Desde quando a gente é criança, tá com febre, o que a mãe faz? Dá banho, retira as roupas, tudo, cobertor, porque a gente sente frio, né? Um dos sintomas é frio, calafrios. Então, aí a gente acostuma. O que a gente faz primeiro? Vai lá e enrola na coberta. A mãe vai lá e arranca tudo. Tira a meia, roupa, pode usar compressas frias aonde? Testa, pescoço e axila. Banho de imersão. O que é o banho de imersão? É o banho de corpo todo. Esse banho tem que estar na temperatura que a pessoa está ou a temperatura abaixo? Abaixo, isso é para diminuir. Agora, se a pessoa está com menos de 36, ela está com 35 graus, ela está em hipotermia. Aí você pode agasalhar a vítima, não confunda. Quando a pessoa está com baixa temperatura, com alta. E aparece lá, não se deve fazer em estado febril. Aí a pessoa põe lá, o que pode fazer. É tudo o contrário. Então, se aparecer lá, exceto é o não, incorreto ou correto, circula, essa palavra vai ficar bem nítida, é a correta, é a verdadeira, né? Ou falso ou verdadeiro, circula. Na provinha de papel lá do Detran, vocês podem escrever à vontade. Então, circula, faça de tudo para ficar mais fácil para vocês identificar a resposta, tá? Vocês podem ir por eliminação, elimina a primeira que você bate o osso, sabe que aquela lá não é de jeito nenhum, faz por sistema de eliminação, ajuda muito na hora da prova, tá? Então, em estado febril, a pele fica avermelhada, a gente tem calafrio, suor excessivo. O que mais que acontece no estado febril? Dá dores de cabeça, a mão fica suando, né? Agora, quando no estado febril a gente tem pulso lento, pulso é rápido. Então, pulso lento não faz parte de primeiros socorros. A gente não acha pulso lento em estado febril, não acha pulso